que no meu pensamento, para mim, é o mais importante. Às vezes a pessoa fica, triste, chateado, porque ainda não foi batizado, não é batizado no Espírito Santo, mas tem o fruto na sua vida, que também é a ação sobrenatural do Espírito Santo. Então, meu irmão, é motivo para você estar alegre. Você pode dizer amém, amados? Em nome de Jesus, Quando a gente estava pastoreando a igreja em Conselheiro Paulino, a gente ia muito no monte, muito, todo mês. Então a gente tinha uma busca maravilhosa, a gente ia campanha, no monte, e passava meses, anos, entendeu? E pessoas queriam ser batizadas e não eram. E não era motivo de ficar triste, de parar de ir à igreja, de parar de buscar, não é. E às vezes, querido, aconteceu com pessoas que não aconteceu no monte, aconteceu em casa. Então a hora, o lugar, o ambiente, é Deus que prepara, é Deus que faz isso acontecer. Amém, querido? Então não fique preocupado com isso, tá, amado, em nome de Jesus, porque o Espírito Santo tem muita coisa boa para agir e operar e realizar na sua vida, em nome de Jesus. E o pastor Walsh falou sobre 4 pontos que me chamou a atenção, eu anotei, e falou sobre o primeiro, que é o mandamento, ser batizado no Espírito Santo, essa ação do Espírito Santo é um mandamento. Segundo, é uma promessa. Terceiro, é a fé, e você precisa pedir com confiança, para que você receba também, e crer, acreditar, todos os dias. E ele falou também, 4º ponto, ele falou de ter um coração limpo, para que você possa receber do Espírito Santo, mas não quer dizer perfeito. Eu achei interessante que ele falou, ter o coração limpo não quer dizer que você é perfeito, não é isso, nenhum de nós somos perfeitos, mas você ter um coração temente a Deus, que confessa as culpas, que é arrependido, que você reconhece que tem os seus erros, mas confessa os seus pecados, e você continua buscando a Deus, continua firme na presença de Deus. O pecado que não é confessado, ele bloqueia a ação do Espírito Santo, mas quando você confessa, abre as portas, abre a janela dos céus para o Espírito Santo agir. E ele também falou que o Espírito Santo é o selo, é uma marca do Senhor na nossa vida, é o que guia cada um de nós no nosso dia a dia. Por que, querido, trazer esse momento aqui de introdução? Porque eu achei muito importante, porque eu creio que é uma continuidade. Deus, o que Ele fez na semana passada, Ele quer continuar agindo esse mês na sua vida, em nome de Jesus. Quando você recebe, diga amém, amados. Graças a Deus. Então, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Quero pedir os meus auxiliares aí, os meus ajudantes aí, que possam me ajudar nos versículos também. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, é o texto base da nossa ministração hoje aqui. Tá bom, amados? Diz assim: mas o fruto do Espírito olha aqui, amados, é uma afirmação, está afirmando, tá? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Queridos, que coisa interessante. O fruto do Espírito fala comigo, fruto. E o que me chama a atenção, não fala os frutos, você pode ter um ou mais, mas o que me chama muita atenção é que ele começa, e são 9, fala de 9 frutos aqui, mas ele começa falando do amor, que para mim é a base de tudo e o mais importante. Tanto que o apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios capítulo 3, se não tiver amor, nada serei. Nada serei. O amor é a base de tudo, de um relacionamento na família. O amor realmente é a base do projeto maravilhoso de Deus para a nossa vida, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O amor. Então, se não tem amor, se não tiver amor, nada somos. Adianta orar em línguas, profetizar, adianta falar a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor? Não adianta, não adianta. Então isso chama a nossa atenção, que há algo em você, da ação do Espírito Santo, que é sobrenatural. O que é, pastor? O amor já está em você. Você pode dizer um amém mais forte? Você pode aplaudir bem forte nessa manhã, amém, amados? Isso é fruto do Espírito, queridos.
E coisa interessante. Agora olha para quem está do seu lado e fala assim: meu irmão, você tem que me amar. Você tem que me amar, hein? Sabia? Você tem que me amar. Deus falou, querido. Deus falou e colocou isso aí em você e em mim também. Você tem que me amar. Interessante. E até aquelas pessoas mais complicadas, mais difíceis, nós temos que amar. E que esse amor de Deus, como Paulo fala também em Romanos 5:5, que passe em nossos corações para amar o próximo. E que esse amor continue, amados, crescendo cada vez mais. Então aqui está falando de uma representação maravilhosa das qualidades, querido, do fruto do Espírito. São virtudes, qualidades maravilhosas que Deus quer desenvolver na vida do cristão, na vida do crente, entendeu? Para que possamos então continuar firme a nossa caminhada. Por isso que o tema é a importância do fruto do Espírito. É muito importante desenvolver isso na nossa vida. E vai acontecer circunstâncias, situações, amado, para você desenvolver, para você pôr em prática, para você exercer isso, querido, na sua vida. E interessante que o fruto do Espírito é uma evidência da obra transformadora de Deus. A gente vê, por exemplo, Pedro, que era um homem sanguíneo, temperamento explosivo, ele agia antes de pensar e tudo mais, tal. E depois você vê Pedro, após o batismo do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na vida dele, um homem transformado, um homem que escreve uma carta declarando: filhinhos, falando do amor de Deus de uma forma tão maravilhosa. Então você vê claramente na carta de Pedro a transformação na vida dele. Você vê em Atos, querido, o testemunho de Pedro, a vida de Pedro, a transformação na vida dele. O que foi isso? O amor de Deus. Transformou a vida do homem a ponto de transformar o temperamento dele. Ao ponto de o homem ser dominado completamente pelo Espírito Santo. E não agir como agia mais. E não ter atitudes e ações como ele tinha antigamente, sanguíneo, né? Na espada, vamos resolver isso, corta a orelha do soldado, entendeu? Não era mais essa pessoa, não era um homem então transformado. Então a evidência da ação, do fruto do Espírito, transforma a nossa vida, é um reflexo também do caráter de Deus. Reflete também o caráter de Deus na nossa vida. Reflete quem Deus é através de cada um de nós, através das nossas atitudes, nossas ações. E é também, amados, um sinal que estamos caminhando em sintonia com o Espírito Santo. É um sinal que nós estamos, caminhando juntos. É um sinal que nós estamos fazendo a coisa certa. Então, o primeiro ponto, que já começa falando aqui em Gálatas 5:22, é o amor. É a base de tudo, como nós falamos aqui. É um amor sacrificial que vem de Deus, por amor a cada um de nós. Mas também é um amor, querido, que nos ensina como amar o próximo. Amar quem está aqui, coladinho, pertinho do outro, poxa, é muito bom. Mas o teu próximo, muitas das vezes, é aquela pessoa lá no ambiente de trabalho. Chata, complicada, enjoado, é aquele vizinho, aquela vizinha. É amar os vascaínos, os tricolores. É amar o tricolor que chega para você e fala assim: nós somos o quarto melhor do mundo. Gente, o cara chegou para mim lá no trabalho: você está pensando o quê? Está pensando que nós somos o quarto time melhor do mundo? Você sabe o que é isso? E eu tenho que amar o sujeito, eu tenho que engolir isso. Então, gente, amar essas pessoas de todo o coração mesmo, independente, né, até da fé da pessoa, se é cristão ou se não é, independente da raça ou da língua. Independente disso, amado Deus, Ele falou que nós temos que amar o nosso próximo. E às vezes o teu próximo, aquela pessoa que está ali no ônibus, é o motorista do Uber, ali é amar aquela pessoa. Amar. Então isso é amor, isso é entender. Por isso que Jesus Cristo, Ele fala, querido, que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Que amor é esse que Ele está falando que vai esfriar? O amor pelo próximo. Projeta para mim, por favor, querido, Mateus capítulo 22.
Querido, não deixe o amor esfriar, não deixe esse amor. Quando fala que o amor de muitos iria esfriar, você não está incluído nesse muitos aí. Eu posso ouvir um amém, amados? Não está, não está. Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Próximo. Esse é o grande e primeiro mandamento. Próximo. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Meu Deus, eu tenho que amar o meu próximo, seja quem for, como eu amo a mim mesmo. É uma missão muito grande. E querido, só tendo o amor de Deus em nossas vidas, só tendo a ação do Espírito Santo na nossa vida, para praticar, para pôr em prática tal coisa. Por isso, querido, que na minha opinião, esse fruto do Espírito é o mais importante para mim. Porque Jesus falou: se não tiver amor, Paulo falou: se não tiver amor, não somos nada. Não somos nada. Então nós precisamos receber esse amor, aceitar esse amor, tomar posse desse amor de Deus, mas pôr em prática. Praticar, querido, dia a dia, em nome de Jesus. Esse amor é a essência da vida cristã, é a base. Por isso que o texto base na Bíblia é João 3,16. Por isso que a Bíblia fala desse amor, que nós precisamos viver a cada dia de nossas vidas. Segundo ponto que eu quero falar aqui é de alegria. O fruto do Espírito é alegria, e depois ele fala de paz. Essa alegria é uma marca maravilhosa, interessante que a Josi falou aqui sobre a alegria, e um testemunho maravilhoso é do apóstolo Paulo. Eu aprendi a viver alegre, eu aprendi a viver contente, em qualquer circunstância ou situação. Amado, vai acontecer situações na sua vida para você praticar essa alegria, para você viver essa alegria, tendo ou não tendo. Tendo ou não tendo, passando momentos difíceis ou não passando, porque a alegria que vem do Senhor e o Espírito Santo age na nossa vida, nos fortalece. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e nós precisamos dessa força todos os dias. Então você precisa continuar. Eu queria que o meu time fosse campeão mundial, claro, não foi. Vou ficar triste por causa disso? Não, vou continuar alegre. Ontem nós ganhamos de 2-0 do São Paulo. Eu vou continuar, entendeu, gente? E vou continuar alegre. Nós vamos ganhar agora aí o Brasileirão esse ano, vamos ganhar a Libertadores. Ninguém diz amém, né, gente? Misericórdia, né? Aí, Mário, ó. Rapaz, tá vendo como é que mexe no ambiente? Mas interessante, querido, alegria. A alegria que Deus tem para você, olha aqui para mim, não é uma alegria momentânea. E outra coisa, querido, o apóstolo Paulo, ele aprendeu. Então eu também posso aprender. Fala comigo, eu também posso aprender. E se ele aprendeu, querido, momentos tão difíceis que ele passou na vida, no ministério, no seu chamado, nós também podemos aprender. Não é uma alegria momentânea, querido, que é um final de semana, só alguns dias, e depois termina na quarta-feira de cinzas. Não é. Não é essa alegria que ele está falando. Deus está falando de uma alegria, querido, que você recebe na sua vida, na sua jornada, na sua caminhada, e te leva até a eternidade. Uma alegria que traz um combustível na sua vida para você continuar, mesmo em tempos difíceis. E essa alegria, ela vem de um relacionamento, de uma comunhão com Deus. De uma comunhão. Se pudesse resumir, querido, quem é Jesus, o que é Jesus na minha vida, em uma só palavra: alegria. Alegria. Ele transformou tudo que era tristeza, tudo que era ruim, em alegria, em momentos maravilhosos. Então esse é Jesus que opera, que realiza e que traz a nossa vida. E essa alegria não depende de circunstâncias.
Essa alegria é uma satisfação em Deus. Deus, obrigado, Senhor. Eu sou uma pessoa alegre, feliz, ó Deus amado, porque o Senhor colocou isso em mim. O Senhor me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor transformou a tristeza em alegria. Transformou. E isso é uma ação maravilhosa do Espírito Santo. Olha o que diz Filipenses 4:4. Projeta aí, por favor. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Olha para o seu irmão e fala assim: alegre-se. Alegre-se, querido. Alegre-se. E continue, querido, sorrindo, se alegrando, celebrando a vida, que é algo tão maravilhoso. E a paz que excede todo entendimento. Versículo 7 agora, Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Querido, se tivesse na farmácia uma pílula, uma só, e cada uma custando R$100, cada pílula, uma só, sem conto. E essa pílula chamada paz, muita gente ia comprar. Muita gente ia comprar, ia fazer de tudo para comprar essa pílula, para ter paz. E eu quero dizer para você que ela está aqui de graça para você. Jesus, Ele te dá uma paz que o mundo não pode dar. Só Jesus pode te dar essa paz. De você, querido, poder repousar a sua cabeça, de poder descansar e ter paz. E aqui na igreja, querido, tem um ministério para você trabalhar, maravilhoso para aprender a ter paz. Ministério infantil. Precisa de trabalhadores. Precisa. Porque cuidar de criança é um chamado maravilhoso de Deus. Seja na igreja, seja na escola, é um chamado maravilhoso. É amor mesmo, é o fruto do Espírito, amor. É o fruto do Espírito, alegria. É o fruto do Espírito, paz. Mansidão, domínio próprio. Gente, porque quando a criança nasce é algo maravilhoso, é lindo, né, e tudo mais, oh, Deus é bom. Aí passa um tempo, a criança começa, aí daqui a pouco, querido, a paz, a paciência já foi embora. Aí começa, é uma alegria, mas também tem momentos difíceis, não é, gente? Então não é fácil, imagina. Então, amados, ele fala aqui para cada um de nós sobre essa paz que excede todo entendimento. É uma tranquilidade, querido, que só o Espírito Santo, ele agindo, ele move na nossa vida. Essa paz vem dele. Essa paz que eu e você, nós precisamos, vem do Senhor. Mas como, pastor, posso receber essa paz? Primeiro, você precisa reconhecer que Deus é soberano. E segundo, confiar nele. Não agir na força do seu braço. Não agir de qualquer forma, de qualquer maneira. Não agir sem Ele direcionar você, guiar você. Que tenha paz. Querido, eu trabalho num carro, e graças a Deus está terminando o ciclo, e a vida dele já está terminando. É uma Fiorino 2003, não sei se você já viu uma Fiorino adesivada aí, da Bortelli, né, de uma hamburgueria, né? Hamburgueria, eu trabalho nesse carro. Rapaz, o carro me dá muito trabalho. Já fiquei a pé algumas vezes. O carro funciona só 3 cilindros. Uma fumaceira. Entendeu, irmão? Para subir morro é uma luta. E uma vez fiquei no alto, lá na Chácara do Paraíso, eu fiquei a pé e o carro parou. Não conseguia virar, o carro morreu, não virava de jeito nenhum. Aí eu fiquei parado no pico do morro, assim, eu falei, e agora, meu Deus? Aí, meu irmão, passou um cara de moto, eu gritei, ei, meu irmão, me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Ele parou a moto, falei, querido, pega uma pedra e bota aí no pneu aí atrás, por favor. Entendeu? Arruma outra, também bota do outro lado, porque senão o carro vai descer. Aí, querido, paciência para você, porque desde o primeiro dia que eu entrei na empresa, tem 6 meses,
que eu estou nessa empresa nova. E lá, desde a primeira semana, o meu gerente falou que ia comprar outro carro e até hoje não conseguiu comprar. Paciência. Tive a oportunidade de sair, fui chamado para trabalhar em outra empresa. Eu falei, não, Deus vai resolver isso aqui, através da minha vida. Isso aqui vai mudar em nome de Jesus. Eu não aceito isso nessa empresa. E então nós conversamos sobre essas situações. Eu falei, lá na chácara com esse carro eu não vou mais. Entendeu? Você manda um motoboy, você manda outro carro, mas eu não vou mais. Aí mudou até minha rota também de serviço, alguns lugares o carro não vai, e manda para o mecânico dar um energético, né? Dar uma guaribada no carro para melhorar alguns dias, mas querido, não resolve. Falei, querido, tem que aposentar, tem que pegar esse carro, fazer o motor, já está quase 300 mil quilômetros rodados, para, não tem mais, compra outro carro, e a empresa tem condições, mas paciência. E interessante que recebi proposta salarial, e eu falei de uma proposta que uma empresa me chamou para trabalhar também, e então eu falei, querido, ou você melhora a situação, primeiro, um carro para me trabalhar, e eu quero um salário melhor. Em pouco tempo na empresa, e eu peguei e falei assim, olha, qual é a proposta que você tem para mim? E me deu 3 propostas salarial, o plano júnior, são coisas que eu faço além do plano júnior já na empresa. E eu falei, isso aí eu já faço, e mais do que isso. Aí depois falou do plano pleno, né, que é um salário melhor e tudo mais. Eu falei, mas eu já faço isso aí também. Entendeu, né? Ah, mas você está pouco tempo, eu sei, eu estou pouco tempo na empresa, mas já encaixei todas as áreas da empresa e tudo que precisa fazer eu faço, além ainda. Ah, tem o Master. Eu falei, é esse aí que eu quero, é o Master. Eu já faço o que está no Master e faço muito mais do que está aí. Então, para mim permanecer, eu quero outro carro, tá, para trabalhar, e eu quero esse Master de salário. Então agora, a próxima semana agora vai comprar o carro, e a partir desse mês agora eu recebo o salário Master. Paciência. Às vezes a pessoa toma decisões e atitudes na vida, querido, que não é o momento e não é a hora. Não é? Por mais que a circunstância, a situação está complicada, está difícil e tudo mais, e estressa, porque estressa, né? Você no dia a dia e tudo, e você com o carro cheio de mercadoria pesado, você não consegue chegar no cliente e tudo, mas paciência, vamos resolver com a graça, com a bênção de Deus, com a direção. E Deus tem me levado a conquistar outras coisas na empresa, de relacionamentos, de conversar direto agora com o gerente geral da empresa, e tive a oportunidade de sair com ele nas agências para ver carro e tudo mais, e pude dar o meu testemunho, pude evangelizá-lo, e estar afastado do caminho do Senhor, e oportunidade maravilhosa, e ele lê muito, jovem muito inteligente, e o que afastou muito ele de Deus é a questão da ciência e a fé. Ele tem algumas questões, alguns conflitos com relação a isso. Falei, querido, eu tenho um amigo distante, mas eu tenho um amigo que eu quero que você conheça ele. É mesmo? É. Ele entende tudo desse assunto, tudo. E vai tirar todas as suas dúvidas. Quem? Bispo Robson Rodovalho. Falei do Bispo Robson para ele. Mandei o link para ele, querido, da jornada, da caminhada do Bispo Robson, para ele pegar e acompanhar, seguir o Bispo Robson. E, querido, eu vou presentear ele com livros do Bispo, sobre ciência, sobre fé, para ele que ele possa entender. Querido, olha onde Deus colocou você, e a oportunidade que você tem de ser um agente através do Espírito Santo. De você colocar o fruto do Espírito em prática. De você desenvolver isso, querido, na sua vida. É fácil? Não é. Mas se você der liberdade para o Espírito operar, fazer, agir, Ele vai fazer, porque Ele quer fazer. Ele quer agir na sua vida e através de você. Como você pode dizer amém por isso, amados? Então essa paz que nós estamos falando é uma tranquilidade de espírito que vem da confiança, da soberania de Deus e do cuidado dEle. Olha para quem está do céu e fala assim, meu irmão, Deus cuida de você. Ele cuida. Ele cuida de você. Querido, outro ponto importante, o amor, a alegria, a paz, e o fruto do Espírito também é paciência, amabilidade, bondade. E interessante que aqui fala de relacionamentos que transformam a nossa vida. E nós precisamos ser pessoas em uma igreja, essa área da nossa terra é uma igreja de relacionamentos. Eu confesso a você que eu fiquei com uma inveja santa
de ver os vídeos da celebração em São Paulo, e a vontade enorme, né, de estar lá, muito grande. Sinto muita falta e muita saudade, né? Já tem, por motivos, né, de trabalho e outras coisas, não pude ir ano passado e esse ano. Eu falei, meu Deus, eu quero isso, eu preciso. E ver, né, a esposa, minha filha também mandando mensagens, vídeos, está acontecendo uma coisa enorme, querido, o estádio, o ginásio todo lotado. E uma unção poderosa de Deus naquele lugar, e eles falando, mensagem, testemunho, o pastor Washington também falando, testemunhando, e isso é algo maravilhoso, queridos. Isso é algo sobrenatural. A Sara Nossa Terra é uma igreja de relacionamento, você pode dizer amém, amados? E relacionamento que te leva a viver isso, de pôr em prática essa amabilidade, a benignidade, a bondade, querida, a paciência, te leva a você ser uma pessoa melhor. A paciência capacita você a suportar provações. E Deus não vai te dar uma prova que você não possa suportar, mas que para que você possa suportar as provações, você precisa ser paciente. Ser uma pessoa paciente. E paciência para lidar com os outros. Eu falei da minha experiência no trabalho, eu queria que você tenha experiência no seu dia a dia. E algumas pessoas até brincam, haja paciência. Tem um autor da Bíblia que a pessoa fala o tempo todo dele, paciência de quem? De Jó. Para suportar tudo que Jó suportou, e é um testemunho. E nós precisamos. Querido, é uma ação do Espírito Santo, fruto do Espírito, é fruto do Espírito na sua vida. E quando você desenvolve essa paciência, quando você é paciente em tempos de provações, em tempos difíceis, paciente com o teu próximo, com o teu cônjuge, entendeu? Com os seus filhos, né? E tudo mais, gente, isso é bom. Isso significa que você está desenvolvendo e praticando o fruto do Espírito na sua vida. Isso significa que o Espírito Santo está agindo em você. Você pode dizer amém, amados? Então isso é bom demais. Isso é maravilhoso demais. E nós precisamos ser pessoas melhores a cada dia. Se você é pavio curto, se o temperamento é ainda explosivo e tudo mais, querido, ore, busque. Peça a Deus. Fala com Deus. Para que você possa se tornar uma pessoa melhor a cada dia. E vai acontecer para que você coloque isso em prática. Ter paciência com o outro é fácil? Não é, mas eu preciso ter. Eu preciso ser esse representante de Jesus, eu preciso mostrar para as pessoas que Jesus Cristo é na minha vida, é através da minha vida. Colossenses capítulo 3, versículo 12, por favor. Colossenses 3, 12. Diz assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se da profunda compaixão, da bondade, da humildade, da mansidão e de paciência. Continue fazendo essa oração. Senhor, dai-me paciência. Desse jeito. E continue. Porque precisamos ser, cada dia e cada vez mais. Ele fala da amabilidade, bondade, que reflete a graça de Deus na nossa vida. Fala comigo, graça. Essa superabundante graça. Nós precisamos, é o favor de Deus agindo em nossas vidas. E você pôr em prática isso é algo maravilhoso. A Josi falou aqui, a nossa pastora Josi falou, né, de um coração generoso. Ela falou de generosidade. O que é isso, querido? É fruto do Espírito. Generosidade, ter um coração generoso, é você ter o fruto do Espírito na sua vida. Então, as pessoas que sempre contribuem, por exemplo, com a ação social da igreja, querido, é fruto do Espírito na sua vida. Tem um coração generoso, de abençoar o outro, de amar o outro, de realmente, né, trazer, colocar no altar, semear, ofertar, e você pegar e entender que você está abençoando pessoas que você nem conhece, mas você está agindo com generosidade. Você pode dizer amém, amados? É fruto do Espírito.
Então olha quanta coisa que talvez você estava pensando, mas eu ainda não sou batizado no Espírito Santo, ainda não sou, mas olha quanta coisa você é. Olha quantas coisas que o Espírito Santo faz através de você. Olha quantas coisas que o Espírito Santo está operando e realizando, e Ele quer fazer muito mais. Quantos querem? Digam amém, amados. Aleluia, Ele quer fazer muito mais. Eles querem fazer muito mais. Quarto ponto que eu quero falar com vocês, e o último englobando todos os outros: fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aqui fala do caráter de Deus, amados. Aqui fala realmente de um caráter que transforma a nossa vida. Aqui fala porque ser fiel, como o apóstolo João declara em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, fidelidade. O marido ser fiel à esposa, a esposa ser fiel ao seu marido, fidelidade. É muito importante isso. E como diz Eclesiastes, nós temos que realmente, Provérbios, né? Capítulo 3, atar no nosso pescoço a fidelidade, para não largar isso de maneira nenhuma. E isso é o caráter de Deus moldado, querido, na vida de cada um de nós. Moldado. Quando, exemplo, Jacó, que era usurpador, enganador, mau caráter, foi transformado. Um encontro com Deus transformou a vida de Jacó, ao ponto de até do nome dele ser transformado para Israel, ao ponto daquele homem ser transformado segundo o caráter de Deus. E olha aqui para mim, amado, quando fala da fidelidade, é em todas as áreas. Em todas as áreas, seja, querido, no relacionamento, seja com relação a Deus, seja com relação à sua vida, seja com relação ao dinheiro. Não tem essa separação, não tem. Deus, esse fruto do Espírito tem que agir na nossa vida em todas as áreas. Eu posso ouvir um amém, amados? Em todas as áreas. Para que possamos realmente, querido, Deus possa ver isso ser formado e forjado na vida de cada um de nós. Cara, aqui a fidelidade fala aqui da nossa vida de integridade, de autodisciplina, de você ser uma pessoa realmente que disciplina a sua vida com relação a isso. A tua carne não quer, e muitas vezes as dificuldades da vida que você passa não quer, mas é preciso e é necessário você agir conforme a palavra de Deus. E eu quero falar uma coisa para você: quando você age com fidelidade, quando você age conforme a palavra de Deus, Deus abre caminho onde não tem para você. Deus abre a janela dos céus, derrama bênçãos sem medida sobre você. Você pode dizer amém, amados? Porque Ele encontrou em você um coração fiel. Ao ponto dele falar assim, entra. Imagina, querido, quando nós chegarmos lá na eternidade, diante do nosso Pai, e Ele encontrar em cada um de nós fidelidade, e Ele falar, entra no gozo do teu Senhor. Por quê, querido? Porque Ele encontrou em nós fidelidade. Então, ser fiel, isso é fruto do Espírito em nossas vidas. Fidelidade, a lealdade com Deus e com os outros. A mansidão é a humildade e a submissão à vontade de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 5. Mateus 5, 5 diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Meu Deus. E aqui eu quero testemunhar uma experiência que eu tive na minha vida, que eu falava, mas isso está na Bíblia, discípulos viveram isso, Jesus e os seus discípulos, mas eu ainda não vi uma pessoa aqui na terra, visivelmente, viver isso. E eu tive a oportunidade, porque eu orei e falei isso com Deus, diante de Deus, e quando você ora algo com Deus e fala com Deus, Ele mostra para você. E eu fui ser testemunha diante de uma conversa com uma pessoa. Um amigo me chamou para ser testemunha, eu e mais 2 pessoas, diante de uma conversa, porque quando você conversa com alguém, a pessoa não aceita, você fala, a pessoa não aceita, você conversa, tem que chamar então uma testemunha para resolver o assunto. E nós fomos então, oramos, colocamos a situação diante de Deus e fomos resolver a situação. E a outra pessoa então, que estavam conversando com ela para resolver
não aceitou, não concordou. E essa pessoa então foi completamente dominada pelo inimigo. E teve uma atitude, querido, que aquilo me deixou mal. Pegou a camisa, o colarinho pela camisa do meu amigo, puxou, rasgou e deu um soco no olho dele. Na hora, o olho inchou. Eu fiquei mal, que eu não sabia o que fazer naquele momento ali. Eu ia partir já para cima do outro rapaz que deu o soco, então. E esse meu amigo falou assim: não faça nada, não faça isso, para. E nós paramos. Aí levou ele para lá e puxou para cá. E saímos então daquele ambiente, do local que nós estávamos conversando no refeitório. E ali então depois ele falou: olha, eu vou ter que ir na delegacia, eu quero que vocês vão comigo para fazer uma ocorrência. Mas antes de ir para a delegacia, vamos orar. Eu falei: o quê? Vamos orar. A pessoa que teve a camisa rasgada, que levou um soco no olho, parou naquele momento assim: vamos orar. E eu já estava com meu sangue quente. E ele orou, perdoando aquela pessoa que agrediu, liberando perdão para ela. Ali eu tive a experiência de poder ter na prática, e visivelmente, palpável, notável, ali, do que é ser manso. Da mansidão, da ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Aquilo ali me atraiu de tal maneira e me chamou tanta atenção, que eu falei: meu Deus, o Senhor realmente mostra, o Senhor revela. E há pessoas nessa terra mansas, há pessoas nessa terra humildes, há pessoas nessa terra, querido, que estão herdando essa terra. Porque a palavra de Deus diz que os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então eu vi ali Jesus Cristo operando e agindo de uma forma tremenda. É fácil? Não é. Muitos na hora iam revidar. Muitos na hora iam ter uma atitude de uma ação de fazer o mesmo. Mas ele não teve. Porque um homem cheio do Espírito Santo não faz isso. Um homem manso não faz isso. Um homem manso não trata o mal com o mal. Um homem manso tem ações e atitudes iguais a de Jesus Cristo. E ele teve uma ação, uma atitude igual a de Jesus. Eu vi Jesus na vida dele. Isso é fruto do Espírito. Isso é realmente sermos pessoas melhores a cada dia. Isso é você ter domínio próprio diante de uma situação contrária. Porque domínio próprio é a capacidade de controlar os nossos desejos e impulsos. É a capacidade de controlar desejos e impulsos. Domínio próprio. Olha quantas coisas, amados. São 9 frutos. Para mim, o maior de todos é o amor. E o mais importante. E nós precisamos, querido, ter que desenvolver isso na nossa vida no dia a dia. E o que eu vejo hoje na igreja é que o Espírito Santo age em você. Ele habita em você, ele age em você. E ele quer fazer mais. Deixe ele fazer, deixe ele agir, deixe ele operar. Se ainda tem fruto que ainda não frutificou, se essa semente ainda não frutificou na sua vida, peça, busque, ore. E vai acontecer circunstâncias, situações para você praticar. E quando você começar a praticar e desenvolver, você vai ver que isso já está operando e agindo em você. Mas nós precisamos, amados, a cada dia, mostrar que o Espírito Santo está aqui. Ele está no nosso meio, ele está agindo poderosamente. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Projeta, por favor. Diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor
e de moderação. Nós não somos covardes. O Espírito que habita em nós é o poder de Deus. E o Evangelho é o poder de Deus. A palavra é o poder de Deus. Então esse poder, ele age em nós. O amor, ele age em nós. O domínio próprio, ele age em nós. Para que possamos testemunhar realmente quem ele é. Essa semana o gerente geral fez uma reunião lá na empresa. E ele chamou só os líderes. Quem é gerente, quem são supervisores. E ele ligou para mim e falou assim: Gilmar, eu quero que você esteja nessa reunião. Eu falei: que isso? Eu quero que você esteja na reunião. E só tinha os grandes. E eu fui para essa reunião. E ele falou então de alguns assuntos importantes da empresa que precisamos alcançar. E eu entendi que não era hora de falar nada. Todos ali falaram, eu não falei. E até uma palavra que Deus me deu logo pela manhã, eu compartilhei no Instagram, que eu tenho que estar pronto para ouvir. Tardio para falar e tardio para se irar. Talvez aquele momento ali seria oportunidade. Poxa, na primeira semana que eu entrei aqui, você falou que ia comprar o carro e não comprou. Não é assim. Tudo tem o tempo certo e a hora certa. E eu falei: Senhor, vai chegar o momento e a hora. E depois então, terminou a reunião e no trabalho do dia a dia, ele passou por mim e falou assim: Gilmar, você não falou nada, ficou quieto na reunião. Por quê? Eu falei: não era a hora. Vai ter a hora certa, o momento certo. Mas você pode falar, você tem a liberdade de falar, você é um líder aqui conosco, aqui na empresa. E você tem autonomia para falar. Na hora certa, no tempo certo. Então eu preciso entender que o fruto do Espírito, ele age, eu preciso orar e falar com ele: Senhor, faça a tua vontade, me mostra o caminho, como fazer, como falar. Porque há momentos que o negócio está pegando fogo e não é a hora. Talvez o momento que ele está ali pegando fogo e você, no lugar de levar água para apagar o fogo, está levando gasolina. Não. Para, espere, ore. Deixe o Espírito Santo agir como ele faria. Como ele faria. Vamos fazer o mesmo então. Como estão entendendo, diga amém, amados. Graças a Deus. Feche seus olhos essa manhã, querido, em nome de Jesus. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Jesus, ele disse que ele é a videira, nós somos os ramos. Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E Jesus falou que aquele que está nele dá muitos frutos. Muitos frutos. E que nessa manhã, nessa campanha desse mês de julho, nós possamos realmente buscar ter essa chama acesa. A chama do Espírito Santo que age em nós, que opera, que guia nossas vidas, que consola, que é o Espírito da verdade. Que possamos ter a ação do Espírito Santo em nossas vidas de uma forma maravilhosa. A ponto de testemunhar quem é Jesus. Em dias tão difíceis, em dias tão turbulentos, dias de tantas má notícias, querido, que acontecem no dia a dia. Em dias de guerra, rumores de guerra e desesperos. Que possamos verdadeiramente ser guiados pelo Espírito Santo. Que verdadeiramente esse revestimento de poder venha sobre nós para testemunhar dele. E testemunhando dele através do fruto do Espírito. Que haja amor, alegria, paz, fé, mansidão, domínio próprio, amabilidade, bondade. Que esse agir do Senhor, querido, opere em nossas vidas. E que Ele possa fazer a vontade dEle, a vontade dEle, a vontade dEle, queridos, na nossa vida, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração nessa manhã com vocês, e essa oração é um louvor, de pedir: Espírito, enche a minha vida,
Enche-me, 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 enche-me nessa manhã. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Vamos ficar em pé então, vamos. Glória a Deus. Sim, Jesus. Enche-nos nessa manhã, Senhor.